A oração de São Francisco, tão linda e ainda mais cantada pelo querido coral desta casa. Maravilhoso. Obrigado pelo presente, meus irmãos e irmãs. Boa noite a todos. É uma grande alegria retornar a esta casa de oração. A Fraternidade Espírita José Xavier, esse ponto de luz que ilumina e socorre há mais de 60 anos a nossa querida Três Lagoas. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. O tema de hoje não é título do Evangelho, mas tanto quanto é importante que conversaremos alguns minutos sobre a família, quando tudo começou, as mudanças ao longo dos tempos, os conflitos e algumas recomendações. Na Bíblia, no capítulo 1 a 4, na Gênesis, diz que Deus criou os céus e a terra, criou o mar, criou os peixes, as aves, os animais, criou também o jardim do Éden, e do barro criou o primeiro homem, Adão. Colocou Adão nesse jardim para que cuidasse, para que cultivasse. Adão, extasiado com tanta beleza, com tanta maravilha, ele começa a observar que os pássaros tinham seu companheiro, que os animais tinham uma companheira. E ele deve ter pensado, e eu? E Deus viu Adão cabisbaixo e disse que não é bom que o homem esteja só. E colocando-o num sono profundo, de uma de suas costelas, criou a mulher, Eva. Naquela ocasião, Adão andava nu. Não existia malícia, não existia vergonha, afinal não tinha ninguém para estar olhando. E Adão deve ter acordado, olhado na sua esteira ao lado e viu a mulher pela primeira vez. Estou até vendo a cara de felicidade de Adão. Dá-se aí então a formação da primeira família da humanidade. Naquela época tudo era permitido. Menos comer do fruto da árvore do bem e do mal. Mas a mulher é uma criatura bastante curiosa. Ela vai e come o fruto da árvore e convence Adão a comer também. E por essa desobediência a Deus são expulsos do paraíso. Eva é condenada a sofrer a partir daí as dores do parto e Adão a ter que arar a terra, a se sustentar com o suor de teu rosto. Eu imagino o que Adão deve ter falado para Eva naquela ocasião. Afinal, acabaram as mordomias. Ele deve ter pensado, o que é que eu fui arrumar para a minha cabeça? Mas tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Caim assassina Abel porque tinha ciúmes das oferendas que Abel fazia para Deus. Então nós vamos perceber, irmãos e irmãs, que conflitos na família existem desde que o mundo é mundo. Mas de lá para cá muita coisa mudou. Mudou em relação à família. Notadamente, dos anos 50, 60 para cá. Até a década de 60, a família era numerosa. 10, 12, meus avós tiveram 13 filhos. Hoje os casais têm 1
ou 2 no máximo. Muitos não querem ter filho nenhum. Preferem adotar um cachorrinho ou um gato, que não reclama para levantar da cama de manhã, que não chia para poder ir para a escola e ainda nos dá um amor incondicional. A educação, naquele tempo, era bem mais rígida. Até aquele psicólogo chamado Havaianas era utilizada para a educação. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha TV. As crianças se divertiam com outras crianças até altas horas. Até nessa época eles só brincavam. Os adolescentes saíam à noite, sim, mas era aquela história, 10h30 dentro de casa. E hoje? Hoje as crianças mal acabam de nascer. Já são encaminhadas aos berçários, às creches. Um pouco mais crescidos, divertem-se em casa sozinhos ou junto de uma cuidadora, presos a um tablet ou a um smartphone. Tem muitos amigos virtuais, mas quase nenhum amigo pessoal. Também os adolescentes de hoje saem de casa à noite, só que depois das 23 horas. Mas chegam cedo, 5, 6 da manhã. E o namoro? Como é que era o namoro de antigamente? Namorávamos depois dos 18, com a permissão dos pais, e quando tivéssemos pelo menos um emprego. E o namoro era só nos finais de semana, lembram disso? Os mais do meu tempo. Principalmente as mulheres, só saíam de casa se o irmãozinho mais novo ou a irmãzinha mais nova fosse junto. O famoso lanterninha. Fiz este papel por muito tempo. Eu tinha 3 irmãs mais velhas e 2 mais novas. Acho que é por isso que eu tive muitas espinhas na adolescência. Porque eles me davam tanto chocolate e diziam, vai dar uma voltinha, depois você vem. Íamos no máximo onde? Na missa, na casa espírita, numa praça ou num cinema. O lema era respeito. Meu pai me contou que o namoro dele era assim. Ele ia na casa da namorada, no caso minha mãe. Na sala principal, ele sentado aqui, ela na parede da frente. À direita, seu pai e à esquerda, a mãe. Quem comandava o papo, o namoro, eram os pais da namorada. Privacidade zero. Todos andavam muito bem vestidos, decentemente. E ele me confidenciou que um dia, numa distração de minha mãe, ele conseguiu ver a canela dela. Ficou 3 noites sem dormir. E o namoro de hoje, como é que é? Aos 10, 12 anos, já estamos com um celularzinho no bolso do short traseiro, se comprometendo na escola. 13, 14 anos já estamos ficando. Hoje o namorado dorme na casa da namorada e vice-versa. E no mesmo quarto. E na mesma cama. Já vivem como casados. E o casamento? Será que teve mudanças? Conta-nos Richard Simonetti que numa conversa de amigos com um próspero fazendeiro, e perguntaram ao fazendeiro, qual é o segredo do sucesso do teu casamento? Ele disse, olha, o casamento para dar certo tem que começar direito. Mas como que a gente deve proceder para que o casamento comece direito? E aí ele contou a sua história. Quando acabou de casar, depois da cerimônia e depois das festanças,
Ele pegou o seu cavalo, colocou a esposa na garupa e foi para a lua de mel. Lá pelas tantas, o cavalo tropeçou e ele disse, primeira vez. Andaram mais um pouco e o cavalo tropeçou outra vez e ele disse, segunda vez. Continuaram a viagem, mais 1 quilômetro, e o cavalo novamente tropeça e ele diz, terceira vez. Ele desceu do animal, tirou a sua espingarda e deu um tiro na cabeça do animal. E ele caiu estrebuchando. E ele diz, a minha esposa ficou horrorizada. Como é que pode? Você está ficando doido. Precisou matar o animal só porque ele tropeçou 3 vezes? Ele deixou que ela desafogasse, falasse tudo o que ela queria, se acalmar. Aí ele olhou muito seriamente nos olhos delas e disse, primeira vez. Nunca mais tiveram nenhuma discussão. Meus irmãos, se algum dos pretendentes a marido aqui presentes estão empolgados com a história do fazendeiro, é bom considerar que nos tempos atuais, com a liberdade, com a luta da mulher pela emancipação, pelo seu local, isso não vai funcionar. Se o marido falar assim hoje com a mulher, ela deve atirar primeiro. Meus irmãos, as coisas mudaram muito no casamento. Hoje casa-se homem com homem. Mulher com mulher compõe família. Homens transformam-se em mulher, mulheres transformam-se em homens. Então as coisas mudaram muito. O conceito da família também mudou. Mas o que aconteceu com aquele casamento tradicional? Por mais mudanças que ocorreram, nós continuamos a sonhar com o casamento. Para muitos é o maior evento das nossas vidas. E nós imaginamos que depois daquela bênção nupcial, daquela frase, pode beijar a noiva, agora ela é minha mulher, ele é o meu marido. Meus problemas acabaram. Lê do engano. Tem casamento que não dura um mês. Porque a partir do sim lá no altar, é que começam os desafios. E agora casados, instintivamente, isso é do ser humano, nós colocamos expectativas de felicidade nas coisas, nos bens materiais, e principalmente no meu pretendente, no meu cônjuge. E quando nós colocamos expectativa de felicidade em coisas ou em pessoas, prepare-se para sofrimento. É uma das grandes frustrações do ser humano. Porque nós abrimos as portas da nossa vida para muitas pessoas que não têm compromisso às vezes conosco. Pessoas que olham primeiro o quê? A beleza física. Depois a situação financeira. Falam coisas que nós gostamos de ouvir. Mas nos momentos de dificuldade, às vezes a máscara cai. E aí elas mostram a que vieram. E eu já ouvi muita gente dizer por aí, eu achava que eu conhecia fulano. Meus irmãos, nós nunca conheceremos o outro ou a outra completamente. Nós conhecemos apenas o que o outro permite que nós conheçamos. Cada ser humano tem uma caixinha preta dentro de si, inviolável. Só os espíritos veem os nossos pensamentos. As nossas intenções, os encarnados não veem. Então começam as crises no casamento. Prestem atenção na rotina. O casal já não abre, o marido não abre a porta do carro para a esposa, já não andam mais de mãos dadas.
No restaurante ele não puxa a cadeira para a dama se sentar. Um fica olhando a TV, o outro olhando mensagem no celular. Poucos se olham, sorriem um para o outro. Lembram quando era no namoro? Nós queríamos só estar olhando aquela pessoa na nossa frente, sorrindo para ela, contando histórias, querendo ouvi-la. Agora a casa, nós queremos saber o que está acontecendo em volta. Nem nos interessamos para aquela criatura que está à nossa frente, que agora é o nosso cônjuge. E aí, nós não alimentamos a relação, permitimos que a rotina tome conta, e vemos muitos casais por aí vivendo de aparências. Vivendo de aparência. Às vezes ficam num relacionamento que está falido às custas da sepultura emocional do outro. Desrespeitando, traindo, humilhando. E aí o casamento passa a ser um fardo pesado. Discussões, brigas intermináveis, já não mais se entendem. E o bom senso nos diz que se o ambiente estiver ficando insuportável, se as tentativas de reconciliação forem em vão, antes que se agridam fisicamente, antes que adoeçam, ou antes que se matem, é melhor que se separem. Ah, mas o que Deus uniu, o homem não separa. Sim, o que Deus uniu, não um cartório, uma igreja, qualquer que seja ela. Um homem, o que Deus uniu, o homem não separa. O IBGE apontou em 2016, o último censo, que houveram no Brasil 1.100.000 casamentos. Mas houveram também 344 mil divórcios. 1 em cada 3 casamentos terminou. E Divaldo Franco nos diz que quando a família estremece, a sociedade cambaleia. Começa aí o recrudescimento ao egoísmo. Questão 696 do Livro dos Espíritos. E aí, nós vemos muitos casais que se separam. Tornam-se verdadeiros inimigos um do outro. Usam os filhos como arma, como escudo para guerrear com aquele ou aquela que se foi. Onde isso vai nos levar? A lugar nenhum. Pode sim nos levar a sérios problemas, distúrbios psicológicos. Porque a ficar alimentando mágoa, ódio, rancor de uma pessoa é o mesmo que tomar veneno todo dia e esperar que o outro morra. Meus irmãos, às vezes aquela criatura que se foi, já casou de novo, já tem outra família, está feliz, nem se lembra mais de nós. Mas nós ficamos aqui, odiando. Tomara que ela tenha um câncer, tomara que ele morra do coração. Durante 30, 50 anos, a vida toda. Uma lamentável perda de tempo. Isto é anular-se como criatura humana, como filhos de Deus. Todos nós temos o nosso valor. A nossa luz brilhe, a vossa luz, disse Jesus. Helen Keller nos disse certa vez que quando uma porta da felicidade se fecha, a outra se abre. É que nós ficamos tanto tempo olhando a porta que se fechou, que não percebemos a que se abriu. O Espiritismo também nos diz que o ódio nos une, nos prende, nos algema a outra pessoa. Mas o perdão, o amor, nos liberta. Quando nós entendermos isto, que eu tenho defeito e a outra pessoa também tem, e que se a criatura tomou a decisão errada na vida, é porque ele está doente. Eu não vou ficar doente por causa disso. Vá com Deus, seja feliz, porque eu vou ficar feliz também.
Então, meus irmãos, quando nós aceitamos, nós tiramos um fardo das nossas costas. Nos abrimos para as pessoas, ficamos mais leves, mais saudáveis. Então, antes de assumir um compromisso de um casamento, vamos nos lembrar que vamos nos unir para as alegrias que virão. Os filhos, os netos, os amigos, mas principalmente, vamos nos casar também para as dificuldades, para os problemas que virão. E como vem, não é? A família está preparada para receber um filho com deficiências físicas? Com microcefalia? Ou então um filho partir para as drogas? Então nós temos que estar preparados, sim, também para os problemas que virão. E na separação nós sabemos que quem mais sofre com essa tempestade são os filhos, não é? Estudos mostram que a morte dos pais provoca menos estragos na educação dos filhos do que uma separação litigiosa. Porque na morte, o cônjuge que fica geralmente fala bem do que se foi. No segundo caso é o contrário. Muitos criticam, falam mal, proíbem os filhos de ter contato com aquele ou aquela criatura que não está mais ali. Então Chico Xavier nos relata que certa vez, em desprendimento espiritual, Emmanuel o levou para visitar o umbral. Lá ele não viu nenhuma criança, mas viu muitos pais, muito mais pais do que mães. Pais que se responsabilizaram pela queda moral dos seus filhos. Porque fazer filho é fácil, mas ser pai vai muito mais além. Há responsabilidades com este Espírito que veio, que chegou. E antes dele ser nosso filho, ele é filho de Deus. Olha a responsabilidade dos pais. Então, homens, se cuidem. Na próxima encarnação, nós vamos nascer como mulher. Quem sabe? Mulheres, cuidem-se. Valorizem-se. Se caso o homem, o pai do seu filho não foi pai, crie o seu filho com dignidade. Não se iluda com prazeres passageiros, negligenciando a maternidade. Muitas, em nome dessa tal liberdade, acabam delegando a educação e a criação dos filhos a um orfanato ou imposição para os seus pais. E aí os pais acabam sendo, os avós acabam sendo pai dos nossos filhos. O eminente espírita palestrante José Carlos de Luca nos diz que uma condição básica para se casar, primeiro é casar consigo mesmo. A criatura tem que estar em paz consigo mesmo. Tanto no namoro quanto no casamento, no segundo casamento, se for o caso. Sem carências afetivas. Porque a gente vê tanto por aí. Namorados, casados que se separaram. Não fica um mês sozinho, já está do lado de uma outra pessoa. Carência afetiva. Está cheio de criança, cansada do rodízio de padrastos e madrastas dentro de casa por aí. Então, meus irmãos, nós temos que estar conscientes para assumir um novo casamento, uma nova família, se chegar nesse ponto, para as qualidades do outro, mas principalmente dos defeitos do outro. Será que a gente atura, a gente aguenta os defeitos dele ou dela? Esqueça, minha irmã, esse negócio, depois que eu casar, eu mudo ele. Esse negócio de jogar futebol e depois vir para o bar com os amigos vai acabar comigo. Esqueça.
Meu irmão, esquece esse negócio, que depois que eu casar com ela, ela não vai mais usar vestido garradinho e curto, não. Esquece. A pessoa é do jeito que ela é. Então vou deixar aqui uma pergunta para reflexão. Vocês se casariam consigo mesmo? Aparentemente a gente se conhece. Você se casaria contigo mesmo? Agora eu vou deixar 2 termômetros para medir a solidez, o grau de confiança do seu casamento. Primeiro, você tem a senha do celular e acesso tranquilo ao celular do seu marido? Ou da sua esposa? No casamento, a palavra privacidade, tem gente que fala assim, mas tem que confiar em mim. Confiança não se adquire, não se exige. Confiança você adquire. Então no casamento a palavra privacidade ela vira cumplicidade. Outro termômetro. Para ver se o nosso casamento é sólido. Pergunte a você mesmo se na próxima reencarnação você se casaria com a mesma esposa e o mesmo marido atual? Não olhem de lado, não comentem, só reflitam. Casaria? A fundadora da nossa casa de oração lá em Ilha Solteira, ela e o marido já desencarnaram. E ela me contou que um dia o seu marido, idoso, romântico, disse a ela, minha velha, aquela mania do pessoal mais antigo. Minha velha, foi tão bom passar a vida inteirinha ao seu lado. Quando eu desencarnar, vou pedir permissão para Deus, para colocar um banquinho na porta do céu e aguardar você chegar para que nós continuemos o nosso casamento do outro lado da vida. Olha que lindo. Ela virou-se para ele, negativo. Negativo. Quando eu me casei com você, eu prometi no altar que seria até a hora que a morte nos separe. Agora chega, toma seu rumo. Então, meus irmãos, a família mudou muito de 60 anos para cá. Aquela geração era a geração dos casais clássicos, onde o pai, mesmo na ausência do lar, exercia autoridade maior. Era aquele tempinho que a mãe falava assim, deixa seu pai chegar. Ou então ela dizia assim, quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele o que você fez. Pronto. A autoridade já se estabelecia de imediato. Era aquele tempo em que o pai apenas dava uma paradinha e uma olhadinha de lado para nós, a gente murchava a orelha e saía caladinho, de fininho. Uma curiosidade que me lembrei agora. Naquele tempo, até para tirar uma foto, a família se vestia com a melhor roupa. Ia num estúdio fotográfico preto e branco. Tinha um painel no fundo. O casal sentava assim em 2 cadeiras. Os filhos maiores atrás, que era de penca. E os menorzinhos na frente. Todos muito sóbrios. Ninguém dava risada não, porque isso era coisa de bobo. De idiota. Hoje, se você tirar uma selfie sem dar um sorriso, você é um débil mental. Às vezes a pessoa está ali triste, preocupada com problema, os amigos chegam, vão tirar uma selfie. Você, na hora você não está mais triste. X. Minhas irmãs, uma curiosidade, me expliquem. Por que as mulheres ou fazem X ou fazem biquinho para tirar uma selfie? Eu queria entender. Eu não consigo entender. Mas são coisas da modernidade, da era da comunicação, da tecnologia, que chegou para ficar, queiramos ou não. Então, com o advento da Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra e as mulheres foram para as fábricas, no início da Revolução Industrial.
Quando acabou a guerra, eles voltaram e elas não quiseram ir mais para o fogão, não. Então, o relacionamento entre homem e mulher tem sofrido ao longo dos anos muita mudança. E os valores morais e sociais já não são mais os mesmos. Hoje nós estamos vendo aumentar grandemente as uniões homoafetivas. Família com 2 pais, com 2 mães, às vezes um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, aquela palavra dura de dizer das produções independentes. Mulheres que não quer ter marido do lado, não. Quer ter uma família, mas não quer ter marido. E vice-versa. Um dia eu estava olhando uma reportagem na TV. E uma mulher numa tribuna pegou o microfone e disse: eu quero justiça para minha mulher. Para os mais velhos como eu, por mais estranho aos nossos ouvidos, nós devemos observar com cautela e com respeito estas situações. Em muitos casos. Claro, excetuando-se luxúria, libertinagem e sodomia que está campeando por aí. Mas muitos desses casais estão adotando filhos que foram abandonados pelos pais biológicos. Estão dando-lhes um lar, carinho, amor, educação. Estão dando oportunidade desses espíritos que aqui chegaram de terem uma vida digna, de ter um lar, de serem homens e mulheres de bem. Ah, mas esse mundo está perdido. É o que mais a gente ouve por aí. Não está, não. Deus está no comando de tudo. Nós não sabemos, mas Ele sabe tudo o que está acontecendo. Com certeza, isto faz parte do processo de transição planetária. Para outras religiões é o Armagedon, é o Apocalipse, mas para nós espíritas é a mudança do estado do nosso planeta para o mundo de regeneração. Não tenho dúvida disso. Então, nós, tanto o homem quanto a mulher, ainda estamos nos adaptando a essas situações. Quanto aos filhos, antigamente, lembram, se nós aprontássemos na escola e ficássemos de castigo, quando chegava em casa, apanhava dos pais. O professor era respeitado. O professor entrava na sala de aula, todo mundo em pé com a mão para trás. Todo mundo. Só sentava quando ele mandava. Tinha respeito, disciplina. Quando a gente aprontava na sala de aula, ou não fazia tarefa, às vezes levava uns puxões de orelha, uns cascudos. Mas tinha respeito. Hoje, se o professor puxar a orelha do aluno, vai chegar em casa e contar para papai, para mamãe, vão passar a mão na cabeça do coitadinho e vão lá para a delegacia, um boletim de ocorrência contra o professor, por agressão. Então as coisas mudaram bastante. Segundo o nosso irmão terapeuta e palestrante espírita Rossandro Klingey, ele nos diz que a psicologia dos anos 60 para cá começou a ensinar que a criança tem que ser protegida, claro, que não pode apanhar, que os pais devem ser seus amigos e que devemos dialogar sempre com os filhos. Aí os pais começaram a cuidar dos filhos com tanto exagero que a ordem se inverteu. Hoje quem manda em casa são os filhos, na maioria dos casos. E nós sabemos que quando nós damos poder para quem não tem experiência, a coisa desanda. É só dar uma olhadinha lá para Brasília, né? Mas vamos focar aqui nesse clima tão sereno e tão harmonioso. Então a educação era rígida. Eu me lembro de quando menor. No domingo, minhas irmãs se aprontavam para sair.
E aí começavam a se arrumar lá pelas 4 da tarde. Pegava aquele ferro de brasa, iam lá no meio do quintal, né, para acender, para passar roupa. Era pó de arroz para todo lado, o quarto ficava branco. Laque no coque do cabelo. Aí dava umas 7 horas, começavam a sair do quarto para ir passear. Certo dia, uma delas colocou um vestido no joelho. E quando ela ia saindo da porta, meu pai disse: "Pss, pss, onde você vai com esse vestido curto? Já para dentro, vai tirar esse vestido, vai trocar e vai dormir. Você não sai mais hoje." Faz isso hoje para ver como é que fica a coisa. Eu ficava morrendo de dó. Eu acho que ela não gostava também, não. Ficou a semana inteira esperando o domingo para sair, agora tinha que esperar mais uma semana inteira. E olha lá, hein? Mas ele estava a educando, do jeito dele, semi-analfabeto, 7 filhos para criar. Quem mandava era ele, afinal de contas, ele e minha mãe. É que tinha a casa, a comida, a roupa lavada, o remédio, era eles que proviam. Até às vezes pedia as coisas para a mãe, ela dizia: "Pede para o seu pai." Lembrou disso? Pede para o seu pai. Só que tem uma coisa muito boa com esse estilo de criação que eles nos deram. Todos, com exceção de mim, deram gente que presta. Todos. Homens e mulheres de bem. Então nós temos hoje uma verdadeira admiração pelos nossos pais que já estão do outro lado da vida. Então os pais de hoje querem ser amados, mas não se fazem respeitados em muitos casos. E aí amanhã não consegue nem o respeito e nem o amor dos filhos. Então, papai e mamãe, muito cuidado com aquela frase: "Eu quero dar aos meus filhos tudo o que eu não tive." Cuidado. Lá na frente eles podem querer o que o mundo não lhes pode dar, porque os pais às vezes já desencarnaram. E aí eles vão para onde? Para o ilícito, para a delinquência. Porque o que vem fácil demais não tem valor nenhum. Então, tornemo-nos, meus irmãos, pais desnecessários. Eu explico. Os pais superprotetores sempre serão aqueles pais necessários. Aqueles pais que falam: "Menino, não anda com essa bicicleta que você vai cair. Desce dessa árvore que você vai machucar. Você não vai conseguir fazer isso, desça que eu te ajudo." Eles crescem inseguros para a vida e dependerão sempre de nós. Ensine-os, incentive-os, deixem que arrisquem, que caiam, que levantem-se sozinhos. Logo nós nos tornaremos pais desnecessários, porque eles estarão preparados para a vida. O lar não mais será um esconderijo, mas um lugar para se voltar, para abastecer as energias, para abraçar, para trocar amor, carinho. Então, meus irmãos, vemos hoje com uma grande preocupação, no meio espírita, pais que não mandam os filhos para a evangelização, nem para a mocidade. 60% das casas espíritas que eu visito aqui na região não tem evangelização infantil. Fadadas a fechar as portas. E aí a gente pergunta: mas por quê? O pai ou a mãe diz assim: "Ah, ele não gosta. Eu não quero forçar não. Quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer seguir." Tá bom. Já que é assim, deixa ele ir para a escola se ele quiser também. E dormir a hora que ele quiser, comer o que ele quiser. Libera geral. Meus irmãos queridos, todos nós precisamos desenvolver espiritualidade em nós. Nós é que temos que decidir. Quando pequenos, é nós que escolhemos por eles. Exija que vão, leve-os à evangelização. Queiram ou não. Porque eles já ficam o dia todo
com aqueles fones de ouvido colocados nas orelhas, ouvindo músicas ruins, que incitam violência, sexualidade, só vai trazer mau conselho. 1 horinha apenas por semana, leve-os à evangelização. Para quem não é espírita, leve-os à igreja, ao catecismo, para conhecer a Deus. Apresentem Jesus a eles. Se vocês não levarem a evangelização hoje, amanhã poderão ter que buscá-lo numa Cracolândia ou numa penitenciária. Porque o broto, enquanto é verde, a gente vai pôr numa estaca e ele vai alinhando. Depois que a árvore cresce, não tem mais jeito, o tronco enrijece, aí aguenta as consequências. Então, meus queridos irmãos, viver em família requer paciência, tolerância, instrução e disciplina. E eu acrescentaria mais um item: paz de espírito. Tem problema? Tem. Tem. Mas desesperar-se, irritar-se, agredir, resolve as coisas? Não resolve. Só piora as coisas. Então durma à noite, leve, tranquilo, nós temos a paz de espírito. Se o revés da vida nos pegar, serenidade, vamos resolver com calma. Nós temos a paz de espírito, está tudo bem. Vamos manter o equilíbrio emocional, o ambiente familiar saudável, higiênico. Conversem entre si. Não gritem um com o outro. Quando a gente grita com o outro, é porque os corações estão distantes. Não gritem um com o outro. Se gritaria resolvesse, o porco não morreria. E ele apronta um berreiro, né? Conversem entre si. Meus irmãos, não façamos tempestade em copo d'água. Stephen Covey nos fala do princípio 90/10. Ou seja, 10% que acontece na vida está relacionado com o que se passa conosco. Mas 90% do que acontece é de acordo com a forma com que você reage ao que te aconteceu, aos 10%. Então, coisas desagradáveis vão acontecer na nossa vida, queiramos ou não. Por exemplo, nós não podemos evitar que o nosso carro quebre numa viagem. Que o avião atrase e nós percamos o voo de conexão. Que o sinal vermelho feche quando nós estamos com pressa. Só que nós é que determinamos a nossa reação frente a essas coisas. Vou dar um exemplo então. Se no café da manhã, a mesa branquinha colocada, a mamãe põe aquela toalha branquinha, o papai está de camisa branca, para ir para o trabalho, e a sua filha mais nova derruba uma xícara de café na toalha branquinha e na camisa do papai. Daí para frente, tudo depende da sua reação. Porque se você se irritar, agredir com palavras a sua filha, ela vai começar a chorar, a sua esposa vai começar a se intrometer, você vai falar que ela é culpada porque não arrumou a mesa direito. Ela vai se chatear, vai para o trabalho sem despedir de ti. Sua filha vai perder o ônibus da escola, você tem que levá-la de carro, vai correr, vai ser multado no trânsito, e ainda chega no trabalho e pensa e vê, esqueci minha pasta em casa. Seu dia ficou ruim, não é? E pode piorar. Quando volta para casa à tarde, está todo mundo com cara fechada. Chateados, frios com você. Por que aconteceu tudo isso? Por causa da xícara de café? Da tua esposa ou por sua causa? Que tal o pai dizer para a filha, filha querida, da próxima vez, quando você for pegar a xícara, preste atenção para não derrubar na toalha branquinha que a mamãe colocou. Tá bem? Tá bom, papai, me desculpe. Da próxima vez eu vou tomar mais cuidado.
Você vai trocar a camisa, vai tomar café da manhã com a sua família. Sua esposa vai se despedir com um beijo para ir trabalhar. Você vai ver a tua filha indo pegar o ônibus da escola e pela janela vai dizer: tchau papai e mamãe, eu amo vocês. Percebem a diferença? Enfim, papais e mamães, se vocês fizerem a vossa parte, tudo que vocês puderam fazer, e mesmo assim um de seus filhos ou de sua filha resolve escolher o caminho errado da vida, não se culpem. Não se culpem. E não deixem de viver. Porque tem família que tem 3, 4 filhos. Um se desgarra e vai pelo lado errado da vida. Desmantela a família inteira, acaba com a família. Não se culpem, mantenham a estrutura, dê amor incondicional para essa criatura, mas não deixem de viver. Como diz o instrutor de oratória, termine a palestra antes que o público deseje. Eu finalizo recomendando 3 armas poderosas para a união da família. Primeiro, inclua definitivamente Deus na sua família. Não é só na quinta-feira, na casa de oração, ou no domingo na missa, não. É na manhã, no almoço, na janta e antes de dormir. Ensinem os seus filhos a rezar. Segundo, pratiquem o evangelho no lar. Vamos lavar a nossa alma, nos embriagar com Jesus. Quando a família ora unida, ele se demora na nossa casa. Jesus não quer ir embora. E ele purifica o nosso ambiente, inunda com a sua paz, com a sua proteção. E terceiro, compreensão e amor. Compreensão para com as imperfeições um dos outros. Compreensão para entendermos o verdadeiro significado da vida e o nosso papel nesta reencarnação. E o amor. O amor que perdoa. O amor que cobre a multidão de pecados, como disse Pedro. O amor que nos aproxima de Deus. Muito obrigado pelas atenções, pelas vibrações de vocês. Deus abençoe a sua noite.